O Partido Democrata Americano adiou a audiência que trataria do sistema totalitário do judiciário brasileiro no Congresso dos Estados Unidos. Um veto foi imposto pelo vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. O presidente da comissão, que é um deputado republicano, tinha convidado brasileiros, jornalistas e políticos para falar em Washington sobre o que está acontecendo no Brasil. Mesmo com o boicote, alguns parlamentares viajaram para os Estados Unidos. Eles terão encontros com deputados americanos para denunciar as agressões do judiciário contra a democracia brasileira. Antes do embarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, os deputados Gustavo Gayer e André Fernandes falaram sobre as reuniões. Essa comitiva está sendo muito visada, a gente já recebeu informações de que a imprensa do Brasil está esperando para ver o que vai acontecer, tem muita expectativa em cima dessa comitiva, a gente vai falar com pessoas muito importantes lá nos Estados Unidos e com entidades também muito importantes, né, André? O que você tem que contar aí? Olha, de fato é algo que a gente precisa fazer, é sair um pouco do Brasil, da imprensa brasileira, e mostrar a nível internacional o que está acontecendo aqui. Todas as perseguições, arbitrariedades, a ditadura do judiciário, a gente pode falar isso sim, as perseguições, os patriotas que ainda seguem presos de forma indevida, sem o devido processo legal, a perseguição ao Jair Bolsonaro e aos seus aliados. Bom, Piotr, a audiência que ocorreria amanhã no parlamento americano foi adiada, pelo menos por enquanto, né? Foi um veto imposto aí pelo vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas o grupo aí de parlamentares viajou para Washington para denunciar os abusos e haverão aí reuniões com políticos, jornalistas e outras entidades nos Estados Unidos. Paula, permita-me só me ater à questão semântica da primeira frase que você nos trouxe aqui. O Partido Democrata Americano adiou uma audiência que trataria do sistema totalitário do judiciário brasileiro. O Partido Democrata Americano, isso me lembra da República Democrática da Alemanha. Era a Alemanha associada ao regime soviético, a Alemanha Oriental, que tinha um órgão chamado Stasi, que era a polícia política cheia de espiões para buscar todo e qualquer que em algum momento se manifestasse contra o governo central. Me lembra também da República Federal Democrática da Coreia. É o nome oficial da Coreia do Norte, cujo regime, todos sabemos, é um regime ditatorial sangrento, virulento. E agora eu tenho que ler aqui que o Partido Democrata Americano, no Congresso dos Estados Unidos da América do Norte, uma nação dos pais fundadores, com princípios democráticos que norteiam o mundo e inspiram o mundo, adiou uma audiência. Com que razão? A questão semântica, só voltando ao assunto anterior, o órgão aqui no Brasil chama-se Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Centro Integrado de Enfrentamento dá uma ideia de agentes da lei, no caso, polícia. Uma polícia política, no caso. Isso normalmente é coisa do executivo. Bom, só por aí já está errado, porque é um órgão que está associado ao Tribunal Superior Eleitoral. O TSE deu simplesmente uma banana para a votação no Congresso do PL 2630. O que o Congresso vai fazer com o PL 2630 pouco importa. Eu disse isso tempos atrás aqui que a ideia do TSE, ou mesmo do Supremo Tribunal Federal em relação ao que o Congresso vai dizer do PL 2630, pouco importa. Porque ele já decidiu o que ele vai fazer. E pronto. Com a anuência, o silêncio dos dois presidentes das casas do Congresso. Vale lembrar, o Lira, da Câmara, e o presidente do Senado, portanto também do Congresso, Rodrigo Pacheco. Uma última pergunta. O que pensa a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, que presidirá o TSE nessas eleições, sendo que o presidente do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que provavelmente vai ser o órgão mais importante nessas eleições, nas eleições municipais, será comandado agora naquele momento, né, no futuro momento, de ex-presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. O que pensa a ministra sobre isso? É uma pergunta, só uma pergunta. Não tenho como responder por ela. Augusto Paulo Dias Leiras, aqui no chat, diz que o Augusto teria que ter ido à reunião lá nos Estados Unidos.
Seria muito bom para você denunciar o que está acontecendo no país. Ali, obrigado pela ideia, mas é o seguinte, um partido resolve que não tem direito à voz, né? Não tem direito o direito de expor o que está, fazer um relato do que acontece no Brasil, com base em quê? O que eles alegam? Aí aparece alguma explicação, Paulo? Eles dizem por que não. Porque não marcaram antes. Então, eu acho até que foi um pouco de ingenuidade dos políticos que viajaram, se não se informaram sobre esses ritos. Eu não sei como é que é ser ouvido, mas, meu Deus do céu, você está no Partido Democrata. Isso, democrata. Exato. Vem um grupo de deputados querendo fazer um relato sobre a situação de um país. Tá? E o presidente desse partido, que é o presidente dos Estados Unidos, que pertence ao partido, tá? Pode saber coisas que são importantes. E você não ouve. Quer dizer, realmente a direção que está tomando o Partido Democrata nos Estados Unidos o transforma num partido cada vez mais parecido com a esquerda brasileira. E esse é o caminho que leva ao penhasco, né? Talvez a Ana possa nos ajudar, se tem alguma justificativa, Perfeito. Ana, para esse veto do vice-presidente aí do Congresso para ter adiado aí essa audiência aí com os parlamentares brasileiros. Então, Paula, logo que a audiência foi adiada, né, pela comissão, eu dei alguns telefonemas para dois amigos que já trabalharam, inclusive, com Ronald Reagan, são ex-assessores de Reagan, hoje estão profundamente ligados ao Partido Republicano, são bastante influentes, inclusive, para tentar entender o que aconteceu. E é claro que, às vezes, algumas comissões elas são adiadas, algumas são antecipadas, mas essa realmente ficou um gosto estranho na boca, digamos assim. O que eu ouvi foi o seguinte: o problema é que hoje também o governante, o presidente do Brasil, hoje é associado à extrema esquerda no mundo, ao Hamas. Nós falamos aqui muitas vezes dos navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro, navios esses sancionados pelo governo dos Estados Unidos. O senador Ted Cruz fez uma declaração oficial sobre esses navios, questionou o governo americano o que está acontecendo. Depois, em outra comissão, isso foi levantado novamente. Uma general disse numa entrevista o perigo de ter um governante como Lula alinhado ao Irã, ao Hezbollah, ao Hamas. Então, esse pacote todo, Paula, levanta muitos alertas no Partido Republicano e no Partido Democrata também, mas não esse atual, porque esse atual, como Augusto disse, esse atual é praticamente a extrema esquerda, é o PSOL aqui nos Estados Unidos, que é ligado exatamente com a defesa do Hamas, do Hezbollah, do Irã. Então, essa comissão, essa audiência, ela foi cancelada ou adiada, pelo menos, exatamente porque mais do que nós temos visto no Brasil em relação ao apoio que o nosso governo vem dando, seria explorado, e isso não cai muito bem aos ouvidos de uma parte grande hoje dos eleitores do Partido Democrata, esse da extrema esquerda, aquele de Bill Clinton, social-democracia, esse esquece. Até Joe Biden já anda ajoelhando para essa turba da extrema esquerda, porque as eleições estão aí, né, batendo na porta do americano em 5 de novembro. Então, Paula, essa audiência teria um potencial muito grande para ser explorado, inclusive no próprio caminho da eleição presidencial. Mas muita gente disse, então, para que os parlamentares brasileiros irem até os Estados Unidos se não vai ter audiência? Eu acho muito importante, porque assim que eles estabelecem essa conexão de que algo grave
está acontecendo no Brasil e estão pedindo ajuda, pelo menos para que as pessoas comecem a olhar para o Brasil não como o Brasil era, mas como ele é hoje de fato, uma ditadura do judiciário muito bem disfarçada e agora também sendo comandada por uma mão da extrema esquerda que apoia grupos terroristas e recebem cartas de agradecimento desses grupos. Vale muito a pena essa reunião dos parlamentares com os republicanos, mesmo sem estar na audiência.